Fala aí, aqui é o Lucas Lab do Responde Aí e agora a gente vai bater um papo sobre cinemática retilínea e angular, mais especificamente sobre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Bora lá! Aqui ó, como é que funciona o movimento retilíneo e uniforme? Vai funcionar assim, imagina que você tenha um carro e esse carro tem uma certa velocidade. Então, com o passar do tempo, significa que ele vai sair de uma posição e vai chegar até uma outra posição, né? Então a gente vai dizer que ele parte de uma posição inicial e chega até uma posição que a gente queira, que é a posição final. E vamos representar dessa maneira aqui, ó. Posição inicial é o S0, posição final é o S. Toda vez que vocês verem um zerinho debaixo de alguma letra, significa que é inicial, tá bom? Nesse caso daqui é posição inicial. Beleza, ele sai dessa posição e chega nessa. O que aconteceu? Ele se deslocou. Então o nome desse triângulo e um S aqui é chamado de delta S, que é o deslocamento do carro, que também é conhecido como variação da posição. Algumas vezes vocês vão ver essa variação da posição escrita dessa maneira aqui, ó. Variação da posição é igual a posição final menos a posição inicial. Beleza? Isso daqui é a nossa formulinha de variação de posição. Qual é a característica do movimento retilíneo e uniforme? A característica é que a velocidade ela vai ser sempre constante. Então vai ser sempre a mesma velocidade, ela não muda. Beleza? Então a gente só vai ter aqui uma fórmula para gravar, que é essa daqui, ó. S igual a S0 mais velocidade vezes tempo. Tá bom? É a famosa fórmula do sorvete. Então olha só o que acontece aqui. Você sempre vai poder calcular a posição final de um objeto, de um carrinho, de alguma coisa, sabendo a posição inicial dele, a velocidade que ele está e o tempo que ele fica com essa velocidade. Tudo bem? Dessa maneira aqui a gente consegue calcular. Repara o seguinte, se você pegar esse S0 daqui e passar ele para o outro lado do igual, olha só o que vai acontecer. Vai ficar aqui S menos S0 vai ser igual a velocidade vezes tempo. Por que ele veio negativo? Porque ele estava positivo desse lado. Então ele passa para o outro lado negativo. E quem é S menos S0? É o nosso ΔS. Então temos aqui o ΔS igual a velocidade vezes tempo. Muitas das vezes você pode encontrar nos livros ou o seu professor explicar dessa maneira aqui, ó. Pega o tempo e passa para o outro lado. Mas como que a gente vai passar? Se ele está multiplicando desse lado daqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. E quem vai ficar sozinho aqui? A velocidade. Então vou colocar a velocidade sozinha, o ΔS continua aqui e o t passou dividindo. Está aqui. Só que esse tempo é o tempo necessário para ele sair dessa posição, que é a posição inicial, e chegar até a posição final. Então, ele vai ter uma variação do tempo. Ou seja, a gente pode escrever com esse delta aqui também, que é chamado de variação de tempo. E a gente pode escrever a variação do tempo como sendo o tempo final menos o tempo inicial. Sempre que você vê esse triangulinho, significa variação e vai ser alguma coisa final menos inicial. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui para entender como é que funciona. Imagina que você tenha um automóvel que segue um movimento retilíneo e uniforme, sendo sua função horária dada abaixo. O nome dessa equação daqui é a equação horária, tá bom? Então ele deu essa equação horária aqui e pede para você calcular a posição inicial, a velocidade, a posição quando o tempo é igual a 3 segundos e quando passa pela origem. Vamos entender o que está acontecendo. Bom, primeiro a gente tem que escrever a nossa equação que a gente acabou de aprender. S igual a S0 mais V vezes T. Beleza. Agora vamos só comparar essa equação com essa. Olha só, o S já está aqui, ok. Quem vem depois do igual? O S0. E olha só, aqui está 140. Adivinha então quem vai ser o S0? A posição inicial. Isso mesmo, 140 metros. Metros porque é sistema internacional, que é unidade de posição. Tá? Então essa foi a letra A. A letra B, ele pede para calcular a velocidade, mas aí a gente continua comparando. Olha só, quem está multiplicando o tempo aqui? A velocidade. Quem está multiplicando o tempo aqui?
25. Olha, mas toma cuidado, é menos 25, tá? Então a gente vai ter que a velocidade vai ser menos 25 metros por segundo. Pronto. Ih, Lucas, mas aí eu achei uma velocidade negativa. Será que está errado? Não, não está errado, está certinho. Por que deu negativo então? Porque toda vez que você encontrar velocidade negativa, significa que o objeto está dando ré. Então seu automóvel aqui ele está dando ré. Olha só que legal. Tá bom? Então vamos calcular agora a letra C e ver o que acontece. Ele pergunta a posição em tempo igual a 3 segundos. Então vou escrever assim, ó, posição no tempo igual a 3 segundos. Só escrevi o que estava escrito aqui, só que em notação física. Tudo bem? Então vamos lá. No lugar do t agora, eu vou escrever 3 segundos. E o restante eu vou repetir. Então vai ser 140 menos 5 vezes 3. Pronto. Calculando isso daqui, a gente vai encontrar 140 menos 5 vezes 3, 25 vezes 3, perdoa, esqueci aqui do 2. 25 vezes 3 vai dar 75. Então, isso daqui, 140 menos 75, vai dar 65 metrinhos. Ok? Então, temos aí, agora ele pede para você calcular quando passa pela origem. O que isso significa? Bom, pensa comigo. Ele está numa posição inicial de 140, então ele está lá na frente, ok? E está dando ré, com uma velocidade de 25 metros por segundo. Então, em algum momento, ele vai passar pelo zero, concorda? Que é exatamente o momento que ele quer quando passa pela origem. Então, para calcular a letra D, a gente vai fazer o seguinte. Mais uma vez, a gente pega a nossa equação. S é igual a S0 mais V vezes T. Não podemos esquecer dela. Agora, a gente só vai substituir as informações. A posição final é quando ele passa pela origem. Ou seja, eu quero que seja zero. A posição inicial já está lá, 140. Velocidade, ele botou menos 25, vezes o tempo. Como eu estou querendo calcular o tempo, eu vou passar o menos 25 para o outro lado, mas aí eu passo ele positivo, porque está negativo desse lado. Então vai ficar 25t igual a 140. Ou seja, para calcular o tempo, eu tenho que passar o 25 dividindo. Então vou ter que o tempo vai ser 140 dividido por 25. Que isso daqui, eu já fiz essa continha, tá? Não estou fazendo de cabeça, vai dar 5,6 segundos. Show? Então é assim que a gente vai calcular. Agora olha isso daqui. Pode ser que você se depare com um gráfico. Calma, não se assuste. Gráficos são nossos amigos. Então a gente vai fazer dessa maneira aqui, ó. Primeira coisa que a gente faz quando olha um gráfico é olhar para os eixos. Ele está fazendo aqui, ó, posição e tempo, em metros e em segundos. Então tá. O que significa isso daqui? Que conforme o tempo vai passando, a posição vai aumentando. Isso significa que a velocidade dele é positiva, porque a posição dele aumenta conforme o tempo passa. Se fosse uma reta para baixo, então a velocidade dele seria negativa, que ele estaria dando ré, porque a posição ia diminuir conforme o tempo passa. Tudo bem? Então vamos lá. Como ele está querendo calcular a velocidade, vamos ver o que dá para a gente fazer. Mais uma vez, a gente escreve a nossa formulinha aqui. S igual a S0 mais velocidade vezes tempo. Bom, agora escolhe um desses dois pontos aqui. Eu, arbitrariamente, vou escolher esse ponto daqui, tá? Nesse ponto, quem é a posição final nesse ponto aqui? É o 8 metros, ok? Então aqui, ó, posição vai ser 8 metros. Quem é a posição inicial? Inicial é quando ele começou a correr aqui, né? Então vai ser em 2 metros. Mais velocidade eu não sei quanto vale. E o tempo nesse ponto daqui? 2 metros. 2 segundos, desculpa. 2. Então aqui vai ter 8. Esse 2 eu posso passar para o outro lado, ele vai para lá negativo. Então vai ficar 8 menos 2 igual a 2V. 8 menos 2 dá 6, igual a 2V. Eu posso passar esse 2 daqui dividindo para encontrar o V, então eu vou ter que a velocidade vai ser 6 dividido por 2, que vai dar 3 metros por segundo. Ok? Encontramos nossa velocidade. Agora, olha isso daqui.
Vamos falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Isso significa que a gente vai ter aqui o nosso carrinho novamente, só que agora a velocidade dele vai mudar. Por quê? Porque ele vai ter uma aceleração, tá bom? Então, conforme o tempo vai passando, a velocidade dele também muda. Então, a gente vai ter aqui, ó, a posição inicial dele e a posição final dele e a variação da posição. Mas, além disso, a gente também vai ter a velocidade inicial, a velocidade final e a variação da velocidade. E o que vai ser constante aqui nesse nosso movimento? Vai ser constante a aceleração. Nesse movimento, a gente precisa gravar três formulinhas. A primeira é essa daqui, ó. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, tá bom? A segunda vai ser essa daqui, ó. Até aqui a gente conhece, né? É igualzinho lá no movimento uniforme. Só que agora a gente vai acrescentar o termo de aceleração, que é esse termo aqui, ó. Aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, ok? E mais uma formulinha que a gente precisa gravar, que é a famosa fórmula de Torricelli. Então, essa equação daqui é conhecida como equação de Torricelli, tá bom? Que ela é muito conhecida, você sempre vai usar ela quando não tiver nenhuma informação com relação ao tempo, porque ela é a única fórmula que não utiliza o tempo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona isso daqui. Imagina que você tenha um móvel que ele obedece a essa equação horária aqui. Por que horária? Porque depende do tempo, tá bom? Então ela é uma equação horária. Vamos resolver essa questão. Qual é a posição inicial? Bom, primeira coisa que a gente faz é identificar que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Por que variado? Porque tem o termo de t ao quadrado. Presta atenção nisso daqui, tá? Não esquece não. Então a gente vai ter a formulinha que é essa daqui, ó. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, tá bom? Agora a gente só compara essa com aquela que nem a gente fez lá no movimento uniforme. Então, para a letra A gente vai ter, ó, posição inicial, 6 metros. Então, posição inicial, 6 metros. Aqui, ó, comparando, quem está multiplicando T? Velocidade inicial. Então, aqui vai ter 10 metros. Então, a velocidade inicial vai ser 10 metros por segundo. Essa foi a nossa letra B. E pede agora na letra C para calcular a aceleração. Repara, aqui tem uma pegadinha. Do lado do t ao quadrado, aqui a gente tem o 2. Do lado do t ao quadrado, aqui a gente tem o a sobre 2, tá bom? Toma cuidado, a aceleração não é igual a 2. O a dividido por 2, vou escrever aqui, a dividido por 2, que vai ser igual a 2. Então, a gente vai ter que a aceleração vai ser igual, o 2 está dividindo, passa para lá multiplicando, 4 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Encontramos aí a nossa aceleração. Agora ele pergunta aqui, ó, qual a equação horária da velocidade? Como é que a gente vai fazer isso? Assim, ó, letra D. Equação horária da velocidade, a gente vai escrever a outra equação que a gente tem com relação ao tempo. V igual a V0 mais A vezes T. Agora é só substituir as informações que a gente já tem. Quem é a velocidade inicial? 10. Então, vou escrever V vai ser igual a 10 metros por segundo, mais quem é a aceleração? 4 vezes o tempo. Então, essa vai ser a nossa equação horária da velocidade. Ok? Show! Vamos fazer uma outra aqui rapidinho. Se lá na sua prova cair alguma coisa sobre gráfico, calma, não se assuste que gráfico é nosso amigo, já falei isso. Então aqui, ó, a gente vai ter esse gráfico e ele vai falar o seguinte: o gráfico representa a velocidade de um ponto material em função do tempo. Então aqui, velocidade e tempo. Ele pergunta, qual é a velocidade do ponto material no instante t igual a 0 e t igual a 4 segundos? Depois, qual a aceleração média desse ponto material? E depois, qual é a velocidade no instante t igual a 7 segundos? Bom, como não tem espaço aqui, eu vou fazer na folhinha de baixo. É isso daqui que ele está querendo saber. Como é que a gente vai fazer? Olha só, velocidade no tempo igual a 0. É só a gente olhar para o gráfico e identificar no tempo igual a 0, a velocidade dele vai ser
menos 10 metros por segundo. Então, a gente vai ter aqui menos 10 metros por segundo. Pronto, já calculamos ali. E no tempo igual a 4 segundos, a velocidade vai ser quanto? 10 metros por segundo, positivo. Isso significa que em um momento ele estava indo para trás, aqui, e em outro momento ele estava indo para frente. Então, em qual momento que ele fez essa inversão do trajeto dele? Foi exatamente aqui, ó, no meio. Então, vai ser no t igual a 2 segundos, tá bom? Como é que a gente vai calcular a aceleração? Bom, para calcular a aceleração, a gente pode fazer assim, ó. Pegar a nossa formulinha v igual a v0 mais a vezes t. E a gente já sabe aqui a velocidade nesse ponto, né? No ponto t igual a 4 segundos. Então, a gente vai pegar aqui, ó, em 10 metros por segundo, vai ser igual velocidade inicial, menos 10. Menos 10 mais a aceleração, que a gente não sabe quanto é, multiplicada pelo tempo que a gente está medindo aqui, que é 4 segundos. 20. Então, aqui, ó, menos 10 passa para lá, vai mais 10. Então, vai ficar 20 igual a 4A. Então, a aceleração vai ser 20 dividida por 4, que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Calculamos a aceleração aqui. Para achar a velocidade no tempo igual a 7 segundos. Então, vai ser assim, ó, V igual a V0 mais AT novamente. Agora, a gente substitui geral. Então, vai ser velocidade igual a velocidade inicial, que vai ser menos 10, mais 5, que é a aceleração, vezes o tempo, que é igual a 4 segundos. Então, isso daqui vai dar que a velocidade no instante t igual a 7 segundos vai ser, aqui vai dar 20 e aqui vai dar menos 10. Tá bom? Então, aqui vai dar... aqui vai ser 7, né? 7 segundos. Então, aqui vai dar 35, menos 10 mais 35, que vai dar 25 metros por segundo. Beleza? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.